Olha só, gente, muito obrigado por estar com a gente hoje, né? Nessa sexta-feira, com um solão aqui em São Paulo, que nos faz todos esquecer que nós estamos naquela estação fria, que deixa as pessoas com dores, com cãibras, com sei lá o quê, né? Solão aí para ninguém botar defeito. E é o seguinte, eu estou recebendo uma pessoa que sempre foi um sol, assim, dentro de uma redação. Sempre alegre, sempre cutucando todo mundo, brincando com todo mundo, fazendo cócega nas pessoas, além de ser uma jornalista excepcional, né? Uma jornalista incrível, que faz jornal, faz rádio, faz televisão, faz tudo que vocês quiserem, ela faz dentro do jornalismo. Uma colega incrível, muito querida, que é a Padi, Cristina Padiglione. Tudo bem com você? Tudo bem, melhor agora depois dessa apresentação formidável. Porque eu menti em algum canto? Não, mas é bom a gente ser visto assim, então né? Pronto. É bom. Realmente, né, jogo nas 11 e procuro manter o pique, mas que redação tem que estar ligado, né? Senão você é engolido pelo ritmo. Não, claro. Mas que legal. A gente se divertiu muito, né, também, né? Nossa! Convivemos bem em redação e nos divertimos bastante. Nós tivemos um tempão juntos na revista Chiques e Famosos, né? E era muito divertido, a equipe era muito boa. Era. E a Padi tinha sempre aquela coisa de tratar todo mundo com o bom humor dela. Então todo mundo ficava meio, né? A não ser aqueles mais renitentes, que não tem jeito. Os caras são mal-humorados, chato pra caramba e não tem jeito. Mas no geral todo mundo ficava alegre, né? E era muito legal trabalhar com a Padi. Padi, você está fazendo jornal, você está fazendo a Gazeta, né? A televisão. A Gazeta não tô mais. Você não está mais. Está no meu currículo, a Gazeta que eu amo, amei, mas infelizmente acabou. Sim, e você está fazendo o jornal, bom, você fazia o Jornal da Tarde que parou, mas você continua em jornal. Eu tô na Folha, na verdade, você está na Folha. Fiz Jornal da Tarde, fiz Folha da Tarde, os dois que acabaram, infelizmente, que eram ótimos. O Agora também, que virou Folha da Tarde, também acabou. E você na Gazeta? Que legal. Olha lá. Que legal, com o seu Rony. E aí eu fiquei no F5, que é um site de TV e celebridade dentro da Folha de São Paulo. Claro. E eu tenho um blog que é o Telepadi, que também ficou 5 anos dentro da Folha de São Paulo e voltou a ser independente agora, está fora da Folha. E também tem canal no YouTube, a gente vai fazendo coisas, né? Colaborações para o UOL, que eu participo do Splash. Então, eu estou com o pé aí no UOL e na Folha e no meu blog atualmente. Que maravilha, maravilha. Tem uma coisa que eu queria saber de você, a tua opinião a respeito, a tua visão a respeito, porque é uma coisa que me incomoda muito. Essa mania das pessoas quererem todas ser donas de grandes furos de reportagem e todas elas acabarem postando coisas nas redes sociais sem a menor possibilidade de verificação, sem o menor cuidado de ver a veracidade dos fatos, ou ver se aquilo é possível ou não. Como é que você vê tudo isso e como é que nós poderíamos filtrar tudo isso e ter um basta para o que aparece de fake, para o que aparece de duvidoso e até criminoso? Olha, eu acho que o Google, que é o senhor de todos nós hoje, né, tinha que ser mais rigoroso realmente com isso. Porque a gente tem apontado, e quando você fala isso, o Google sempre diz, não, a gente tirou 100 sites do ar, 300 canais, mas tem muita gente que a gente conhece que vem fazendo um trabalho de fake news, que mata o Silvio Santos dia sim, dia não, e que continua no ar, né? E por que continua no ar? Então, assim, falta um rigor maior, né? Eu tenho visto aí algumas ações do CONAR, por exemplo, que funciona muito bem. Quando alguém apresenta uma queixa, o negócio anda, né? O processo anda. Você apresenta uma queixa para o Google, demora muito para a coisa acontecer. Claro. Então, aí o Google vem e se queixa que tem uma PL que quer restringir o que as pessoas falam, vai fazer campanha contra isso. Para ele lutar contra isso, a legislação que vem do governo, a melhor forma é que ele consiga se autorregulamentar, que siga, por exemplo, os passos que o CONAR faz, né? Claro. Isso que eu penso.
Mas assim, eu acho que é muito melhor do que já foi, mas não é suficiente porque aumentou muito o número de pessoas que sabem que pode ganhar dinheiro com fake news. E Sem ganha, dúvida. né? A mentira é sempre mais legal do que a verdade. Claro. É sempre melhor. Claro. Outro dia, e coisas inofensivas, tipo assim, outro dia eu vi uma notícia assim, a princesa não sei o que lá vai ficar... Ah, não, a mulher do Charles, né? Dona, como é que ela chama agora? Esqueci o nome da... A rainha consorte. A Camila Parker. A Camila ia ficar com a coroa da princesa Anne, sei lá. Se você botasse assim no título, Camila vai ficar com a coroa da princesa Diana, ia estourar de audiência, né? Então é uma coisa até que não vai ofender ninguém, não vai matar ninguém, mas é uma mentira muito mais prazerosa, Claro. muito mais atraente para clique, né? E os caras fazem isso direto, né? Mas eu acho que aí talvez você tenha lido de forma errônea o artigo. Vai ver que a Camila ficou com o coroa da Diana. Isso capaz, é verdade. Isso é verdade. Porque aquele cara esperou pra cacete, né? Pra poder botar a coroa, né, meu? Essa é uma história de, né? Nossa Senhora. Mas é isso, assim, a gente briga todo dia contra isso. E engraçado que eu achava que você na faculdade de jornalismo não aprendia tanta coisa assim, porque você aprende muito na prática. Claro. Hoje em dia eu falo assim, quando você fala assim, essas pessoas não têm nenhuma técnica de checagem. Aí você fala, não é que a faculdade de jornalismo nos deu realmente Porque a gente faz isso de uma forma tão natural e orgânica que não percebe. E hoje você percebe assim, o cara acredita na primeira coisa que ele ouve, ele não cruza informação. Nada. Não é só que ele não checa, ele não cruza, ele não tem contexto daquilo, ele engole qualquer coisa que contam para ele. Ou inventa. E inventa, e tem essa aqui a pior coisa que é inventar de má fé Claro, mesmo, para ele dar cria audiência. aquilo que é para poder dar um choque. Exatamente. Né? Sem dúvida alguma. Né? O que... E a gente ficava com pudor de fazer capa de revista que forçava a barra, né? Exatamente. Eu lembro, eu aprendi com o Desk que quando a entrevistada não dizia nada de importante, você dizia, fulano como você nunca viu. Não ofende ninguém e atrai realmente a leitura, né? E aí você vê hoje coisas... completamente além disso, mentindo mesmo, né? Colocando aspas onde não tem. E tem essa e eram duas técnicas boas, mas uma delas era essa. Fulano como você nunca viu. Uma vez eu vi na Veja a capa do Jornal Nacional nos bastidores. É verdade, mas é porque os apresentadores não tinham dito nada de tão importante, então a capa era essa, né? O Jornal Nacional como você nunca viu. Eu falei, manchete do Décio aqui, né? Mas era uma técnica inofensiva e boa para vender revista. Você sabe que na primeira vez que eu fiz isso, foi uma vingança minha. Depois eu vi que dava certo, aí eu passei a repetir. Mas eu acho que eu não te contei isso, mas na primeira vez que eu fiz isso, foi uma cantora, eu não vou citar o nome, obviamente, mas foi uma cantora, já não está entre nós, vamos dizer assim, e eu fiz uma entrevista razoavelmente longa com ela, e ela falou sim, pois é, não, acho que sim, e terminou assim a entrevista, e eu botei na capa, fulana, porque era o nome dela que vendia, como você nunca viu. Lá dentro eu dizia, calada. Foi a primeira vez que eu vi a desgraçada calada. Maravilhoso, entendeu? Maravilhoso. E por isso eu botei, eu nunca vi, eles também não haviam visto. Só comigo que ela resolveu trancar a boca, eu não sei porquê, que não foi com a minha cara. Muito bom. Também, nem eu vou, imagina ela. Mas, enfim. Mas é maravilhoso. E você identifica, quando você conhece as técnicas dessa coisa de... E você, principalmente, que tem uma experiência fortíssima com revista, né? No tempo que as revistas bombavam. E assim, hoje em dia eu passo na banca de jornal e falo, nossa, o cara vende inclusive jornal aqui, né? Porque era... É verdade. Refrigerante, boneca. Fone de ouvido, você quer comprar, tem na banca, tem tudo lá. Mas aí, naquela época que a banca forrada de revista era isso, assim, você tinha essa percepção, quando via uma capa, se a matéria já era uma chamada. Uma chamada forte, né? Forte, mas às vezes vazia ou não, né? Sim, quando tinha uma frase e tal. Claro. Mas é genial, assim. E hoje, esse tipo de estratégia, de técnica completamente honesta, foi totalmente... Passaram por cima, né? As pessoas fazem o que elas querem num título. Usam... dia sim, dia não tem a palavra chocado, chocou não sei quem. Parece que é tudo galinha, né? As pessoas estão todas em cima de um ovo. Chocado, extremamente chocado. Todo mundo está chocado, Agora, eu acho que o que me pega mais assim, como eu comecei no jornalismo em 67, eu comecei no jornalismo de celebridades,
sempre houve um grande preconceito das outras especializações para com o jornalismo de celebridades, de variedades de celebridades. Sempre houve. E de repente, você tem essa onda toda de fakes, né, e de pessoas que nunca... mas não sabem escrever nenhum nome delas e elas postam fakes sobre celebridades. Aí é que a gente, vamos dizer assim, fica menos acreditado ainda, quer dizer, mais desacreditado ainda. Então, isso é que me deixa muito pé da vida. Sabe? Porque todo mundo tem, ao mesmo tempo que a informação se democratizou bastante, todo mundo tem acesso a todo tipo de informação, né? E essa filtragem é cada vez mais difícil. A gente quer crer que não, a gente fala, não, as coisas estão melhorando. Aí vem a inteligência artificial e muda a cara da pessoa. Isso, né? Bom, esse era a gota que faltava. Eu mostrei para minha mãe um vídeo longuíssimo sobre as técnicas para perceber, olha, presta atenção no que você recebe. Às vezes a voz da pessoa entra num discurso que ela nunca fez, né? Agora estão gravando música do John Lennon morto com os Beatles e tal. Sim. É uma loucura. Então, assim, onde é que isso... É assim... A gente antigamente dizia que a pessoa fazia uma publicidade e não avisava, né? Tinha que botar, né? Isso é um conteúdo publicitário. Hoje a gente está num nível impensável de ter que dizer essa imagem é uma montagem, né? E as pessoas não falam, né? Não, pois é. Então fica todo mundo... Pois é. Padilha, a gente passou um período não exatamente curto, quer dizer, quando eu digo a gente, o jornalismo, de uma forma geral, passou um período não exatamente curto, debaixo de uma pressão muito grande nos últimos anos. O que é que você acha do momento presente e do momento que vem aí, né, dos dias futuros aí? Você acha que essa pressão, ela já diminuiu? Você acha que aquelas pessoas que concordavam que não podia ser assim, tinha que ser assado e tal, acabaram tendo menos influência e que o público está mais aberto ao jornalismo? O que você acha desse perfil todo, desse panorama todo? Olha, eu tenho andado um pouco pessimista, viu? Você me vendeu aqui como uma pessoa super para cima, mas eu tenho... Você mas sempre foi. Às vezes, eu temo que a gente, no jornalismo, não esteja conseguindo mostrar para os nossos consumidores, que são os nossos leitores e espectadores, principalmente os leitores, né? As pessoas estão cada vez com mais preguiça de ler, assim, por trás de a gente festejar muito esse consumo de vídeo gigantesco, existe um pouco isso, as pessoas têm uma preguiça de ler. Mas, assim, eu acho que a gente falhou um pouco e tem falhado cada vez mais na tentativa de mostrar para esse consumidor a diferença entre o Twitter e o jornalismo profissional. Porque a gente que eu digo, porque eu também estou nesse circuito, mas eu tento resistir. Todos nós. E às vezes eu tropeço nisso também, tenho culpa nisso, mas a gente está se pautando muito pelo Twitter, sabe? O que está em alta nos trending topics lá? Aí tá lá, Patrícia Poeta, vamos falar da Patrícia Poeta. Sim. Não importa que não tenha o que falar da Patrícia, vai falar porque vai dar clique, porque alguém vai procurar o nome dela no Google e vai faturar em cima dos anúncios. Nessa ânsia de financiar, de monetizar, de não sei o quê, eu acho que a gente tem se diferenciado um pouco dos não profissionais que aparecem no Twitter com qualquer opinião. Claro. Né? E aí, nesse sentido, a gente está criando uma geração, eu vejo os meus filhos, eu tenho uma de 21, um de 15, que olha às vezes para a coluna que eu faço na Folha é paga, tem paywall, né? Que a gente chama de... Você tem que clicar, tem que ter uma assinatura. Claro. Mas como é pago isso aqui? Eu falo, sim, eu preciso viver de alguma coisa. Sim, você vai fazer de graça. Isso, o jornalismo custa caro, né? E assim, às vezes, antigamente você tinha uma redação que era 3 vezes maior, você podia deixar uma semana o cara plantado na porta da casa do Xandão, né? Que é um personagem que tem muita controvérsia. Tinha até os caras que viravam lixo, né, para ver o que o cara consumia. Isso. Enfim, não estou nem falando disso. Mas você podia deixar um repórter disponível para fazer uma reportagem especial. Hoje não, o cara não sai da redação, ele fica coletando o que o outro publicou em rede social, dá 3 telefonemas, assim. Não é culpa dele só, porque, na verdade, tem uma remuneração mais baixa, tem um número menor de jornalistas. O financiamento desse jornalismo diminuiu muito, né? E aí, em boa parte, por causa do seu Google, que também estava estudando distribuir um pouco de verba para os jornais.
porque ele também usufrui disso, né? As pessoas vão muito no Google em busca de informações de Estadão, de Folha, de Globo, Claro. né? E aí, SBT, sei lá, assim, jornalismo profissional. E esse financiamento tem que mudar para a gente voltar a ter uma coisa confortável e poder dizer assim, nós... Não é empáfia, gente, não é assim dizer eu sou melhor que o cara do Twitter. Às vezes ele até sabe mais que eu, mas a regra geral é que a gente tem um método de checagem, de cruzar informação, né? De conhecimento, né? A gente tem... A gente teve escola. A gente sabe qual é a diferença aqui, que a gente está falando até em entretenimento, nosso ramo de televisão, Sim. de um cara que chegou hoje na redação e de alguém que tem 30 anos 50 anos lá de conhecimento sobre aquilo. Sim. Porque o cara vai te contar uma história que você sabe que não é real, você vai reagir dizendo, não, calma, não foi isso que aconteceu, foi aquilo. Hoje você põe qualquer um que não sabe o que aconteceu, que não tem acesso à informação confiável. Então essa coisa está muito rasa, né? A informação está muito rasa de maneira geral. E assim, a gente profissional teria que cobrar um modelo de negócio que pudesse voltar a ser sustentável, né? Também acho. Você sabe que quando eu manifesto a minha profunda decepção por ter acontecido com todas as editoras o que aconteceu. Sim. Eu trabalhei também na Folha da Tarde com o Brickman e com o Laranjeira. Eu também, peguei os dois lá. Tinha o Brickman, tinha o quadro vermelho, que humilhava a gente. Hoje seria assédio moral. Mas eu aprendi muito com aquilo. As coisas que o Laranjeira puxava e escrevia também era incrível. Mas eu fui fã dos dois, fui foca dos dois, né? Trabalhavam juntos, inclusive, então... Mas eu aprendi muitíssimo, né? Muitíssimo. Exato. E outros grandes mestres que eu tive, sei lá, todos eles fantásticos. Mas essas coisas todas deram uma vivência para a gente que a gente não se contenta com qualquer coisa, né, Padilha? Agora, um negócio que fica na minha cabeça é o seguinte... Todo mundo diz assim, mas também as editoras acabaram, as revistas acabaram, os jornais estão em crise, só tem 2, tal, por quê? Porque as redes sociais, a internet acabou com tudo. É gozado que eu fico pensando o seguinte, nos Estados Unidos, a queda da imprensa não foi tão forte. No Japão, a queda da imprensa não foi tão forte, é só pesquisar para ver isso. Né? E lá tem muito mais possibilidade de internet do que aqui. Sim. Se você quiser, na Ásia e na América do Norte, tem muito mais possibilidade. Então está errada essa conclusão. Eu continuo achando, essa é uma opinião muito pessoal, eu não quero cuspir no prato que comi, mas eu continuo achando que os senhores todos poderosos das editoras que faziam grandes negócios em Brasília, por exemplo, eles perderam a mão do que era possível fazer com o que eles vendiam e o dinheiro que eles podiam gastar. Eles acabaram construindo tronos maravilhosos que depois, quando caiu um pouco, faliu tudo. Teve um impacto gigantesco. Acabou, mandaram todo mundo embora. Sim. Né, como foi o nosso caso, né? Nós dois sentimos na pele isso. Sim, sim. Né? E acabou tudo, faliu tudo, foi tudo para casa do chapéu. Né? A gente tinha durante um tempo, a gente começou a acreditar que como a internet estava crescendo e os impressos estavam se reduzindo, a gente ia ter só uma transferência de meio de informação. Exatamente. Mas na internet todo mundo tem acesso, todo mundo pode criar Eu tenho um blog no WordPress, paguei um programador, um designer, eles fizeram aquilo de um dia para o outro, é bacana, modéstia à parte, é bacana, tá? Mas qualquer um pode fazer, entendeu? Claro. Qualquer um com um dinheirinho na mão entra no WordPress e começa a dar opinião. E assim, isso ainda precisa pagar um servidor, mas o cara pode no YouTube criar um canal, veja bem, que não tem nada, e aquilo, se for de um discurso muito atraente, passa a monetizar e a sustentá-lo, né? Como a gente tem visto acontecer. Em alguns casos, de uma maneira brilhante, que você olha alguns talentos que a televisão ou a indústria fonográfica jamais descobriria. Eu fui num encontro do YouTube essa semana, impressionante, assim, impressionante. As histórias são incríveis, né? Assim, esportes que a televisão nunca deu atenção, e aí vai lá, a menina Raíssa aprende a andar de skate pelo YouTube e vira campeã olímpica, sabe? Umas histórias, assim,
tem coisas lindas mesmo. Claro. Mas assim, a gente nem por isso precisava desequilibrar tanto a balança do outro lado. Exato. Né? Que aí, se a gente Exatamente. tivesse uma coisa mais forte, a gente, inclusive, tornaria essa internet mais forte nesse sentido. Aproveitaria o que ela tem de melhor e eliminaria o que tem de pior, né? Então, mas é o que eu estou dizendo, se os todo-poderosos pegassem o dinheiro que entrou e reinvestissem naquilo que é a Sim. especialidade deles, contratar novos jornalistas ou mais jornalistas, fazer uma equipe mais produtiva, mais rápida, mais ágil. Concordo muito. Tudo andaria melhor. Sim, né? concordo. A publicidade, porque perdeu meios poderosíssimos quando perdeu a imprensa, né? E todo o resto. Não, essa distribuição de publicidade programática que o Google e essas Exato. empresas fazem tornou tudo muito mais diluído, né? Exatamente. Exato, isso, a gente ficou, faz uns 10 anos que a gente discutia isso no Estadão, quando eu estava lá, e era sempre assim, não, mas esse modelo de cliques de remuneração por clique, ele está em rediscussão. E só piorou, né, de lá Só piorou. Não, cada dia fica pior. Cada dia fica pior. Impressionante. Mas me diz uma coisa, entrevistas que você, entre as milhares que você fez até hoje, uma que te deixou tremendamente satisfeita, realizada, e que você falou, caramba, eu queria entrevistar essa pessoa todos os dias pelo resto da minha vida. Então, eu não tenho uma, tem várias, porque eu tive com ela várias. Não, com uma personagem. Com uma personagem. Uma personagem que eu entrevistaria se eu pudesse todos os dias, que era a Hebe Camargo, né? Nossa. A nossa querida Hebe. A gente esteve junto até no programa dela. Isso. Porque a Hebe, eu dizia sempre, desde sempre, assim, ele falava, a Hebe, você não volta de lá sem um título. Ao contrário das capas que a gente tinha que botar, como você nunca viu, sempre tinha uma frase da Hebe que não era vazia, que não era por polêmica, que era contundente, e ela não mudava de opinião no dia seguinte, mesmo que caísse o mundo na cabeça dela. Claro. Né? Então, assim, para mim era assim, a personagem, a figura de TV. E a gente diz muito, fulano é insubstituível, tal. É claro que não vai ter uma nova Hebe, não vai ter um novo Zé Celso, que morreu ontem. Sim, exato. Né, que é uma coisa muito fora da caixinha. Não vai ter. Mas, assim, eu fiquei pensando, que pessoas tão diferentes a gente tem hoje? A gente não tem. A gente não tem um cara que vai morrer amanhã que você diga a mesma coisa. Concordo. Né? Na televisão, como a Hebe, a gente não tem. A gente não teve um outro Chico Anísio, né? A gente pode gostar muito do Adnet, mas eu não sei se não foi dado a ele todo o espaço que ele poderia. Mas, assim, um novo Chico a gente não teria. Eu acho que ele não é isso ainda. E, assim, a gente não teve um novo Jô. E a gente não tem hoje uma figura. Se olhar, teve um momento que tinha 4 talk shows no ar, né? Mas não tem um novo Jô, não existe um cara com aquele perfil, não tem um cara diferente, não tem uma mulher diferente, tá todo mundo pasteurizado, sabe? E muito dependente de formatos estrangeiros e tal. Mas tudo bem, você me perguntou da entrevista, eu já viajei aqui. Não, eu lembrei, absolutamente. Pô. Eu lembrei, enquanto a gente começou aqui a conversa, do momento, se a gente está falando da nossa convivência em redação, me lembrei da nossa entrevista com o Zé Wilker, lá no teatro... Nossa! No teatro... Na Augusta, lá, que era do Sai de Baixo. Daquele teatro lá? Bom, deixa eu ver. Onde eles faziam o Sai de Baixo, não é isso? Exatamente. E nós dois fomos lá entrevistá-lo. Fomos entrevistar o Wilker, lembra que maravilhosa entrevista? Ele deu um show. Né? Aí o Wilker, vou contar um bastidor, que eu contei até quando ele morreu, que ele, um momento, falou assim, a gente perguntou alguma coisa de ex, e ele falou assim, eu vivo uma separação que não deu certo, né? Isso. E aí a gente ficou, o que será que ele quis dizer com isso? No dia seguinte a gente foi questioná-lo de novo, ele falou, melhor não colocar isso, porque o atual marido da ex pode se chatear. Não vou falar quem é a ex daquele momento, ele teve vários, pronto, fica assim. Mas foi maravilhoso, assim, a gente se divertiu muito, foi uma entrevista genial também que a gente fez. Foi sim. E eu lembro muito dessa entrevista do Wilker, uma pergunta que eu fiz para ele, e o Zé Wilker era um cara extremamente sincero, né? E eu falei para ele, na primeira entrevista que eu fiz com você foi no Rio, né? Uma vez, você disse que os repórteres gostavam apenas de entrevistar atores que tinham a mania de fazer novela egípcia, que apareciam só de perfil. Assim, né? Só o perfil. E quando olhavam para a câmera, olhavam só aqui com o canto do olho. Né? Soslaio, assim, né? Que fala. De soslaio, né? Se alguém ainda sabe o que é isso. Mas, e agora,
você está elogiando a nós dois, a Padilha, a mim, você está elogiando a toda a imprensa e tal. Quem mudou? A imprensa ou o Zé Wilker? Falou, não, mudou o Zé Wilker, eu entendi o papel da imprensa. Pô, meu, que cara sincero. Ele era de uma grandeza, né? Pô, meu. Inigualável. Procópio Ferreira, o nome do teatro, Procópio me lembrei. Ferreira. Lembrei. O diretor do programa acabou... O Simara acabou de gritar aqui, Procópio Ferreira. É, que bom, é. Que bom que tem esse apoio. Mas ele estava tentando lembrar. Bibi Ferreira, não, peraí, calma, é Procópio. Procópio Ferreira, exatamente. Mas Hebe era, para mim, campeã, assim, das entrevistas e nada se igualava a Hebe, assim. Vamos falar do contrário. Aquela que você fez pode até ter saído muito boa, porque eu duvido que você faça uma entrevista ruim, que não tenha produzido alguma coisa, mas aquela que você pensou assim, puxa vida, eu gostaria de não precisar mais entrevistar esse ser humano. Ai, que cilada que você está me colocando. Não precisa dar nomes, dá uma pista aí, se você quiser, sei lá, faz como você achar melhor. Deixa eu pensar, alguém que eu não quisesse... Ator, cantor, que já morreu, que ainda não morreu, mas também não vai fazer diferença. É que eu não quisesse mais entrevistar, eu não me lembro. Tem pessoas com quem a gente tem divergências que são um pouco civilizadas. Sim. E que você fala, que você diz assim, prefiro não mencionar essa pessoa. Exato. Você prefere deixar assim? Existe, Não, eu não vou comprar briga com essa pessoa, porque depois também vou ficar fazendo cartaz dela. Não vai bater palma pro maluco dançar. Mas não tá morto, tá vivo, senão eu até falo. E é cantor ou é ator? Não, é apresentador. Apresentador. É, apresentador. Eu até imagino. Aliás, por falar em apresentador, tem um... Apresentador no SBT. Vou dar essa dica, pronto. Tá bom. Então, não precisa falar nem a cor dos olhos, porque a gente mais ou menos já adivinha. Deixa eu te dizer. E não é o dono, que não dá entrevista nunca, né? O dono a gente ajoelha por uma entrevista. Para mim deu 3. Para mim nunca deu entrevista. 2 assim. antes de trabalhar com ele. A gente conviveu, né, anos no Troféu Imprensa, ele aparecia na salinha dos jurados ali 3 minutos e eu aproveitava tudo que ele falava. Eram as minhas aspas do Silvio, eram aquelas. Mas não é o Silvio que eu adoro, não, nada disso. Olha a foto do Troféu Imprensa aí, o Silvio Santos e as lindas do Troféu Imprensa ali. Já te dei várias dicas, as pessoas agora fazem por eliminação, pronto. Não, mas sempre Mas tem, por exemplo, uma pessoa que eu acho incrível, que eu adoro, que eu gosto muito de estar junto, mas eu vou para a entrevista sabendo que ela não vai me render um grande título, a conversa é uma delícia, mas ela é muito, muito diplomática o tempo todo. Fátima Bernardes, né? A Fatiminha é uma delícia de conversar, mas ela, para você tirar um título dela, e ali, né, anos de experiência também, né? E ela é muito delicada, ela é muito gentil, então não é nem de pedir uma maldade, mas ela é muito discreta, né? Então não sai nada assim tão... Mas tem algumas coisas, ela fez uma entrevista com o Bial em que ela falou da separação, mas eu acho que ela só falou disso porque era o Bial, assim, né? Então tem um código muito de confiança ali. Claro. Mas é uma pessoa que eu gosto muito, só que eu acho que ela funciona melhor para uma entrevista em vídeo, em que as pessoas não conseguem desgrudar o olho dela do que no conteúdo do que ela fala, assim, né? Sem dúvida. Gente, vamos botar o Instagram da Padilha aí na tela? Olha lá, as fotos proibidas e não proibidas. Não tem nudes, fica Padilha, tranquilo. como você nunca viu. Padilha, como você nunca viu. Que legal, que legal. Olha lá. É um mix de momentos de família e publicações, né? Muito legal, olha só. E algumas fotos que a gente posa com a pessoa. Depois eu vou fazer uma nossa aqui pra gente pôr lá. E para entrar em contato com você, Padilha? Eu acho que pode ser pelo... Eu acho que eu tinha até combinado... Não lembro mais o que eu tinha colocado na minha ficha, mas eu tenho Pelo Instagram, então. Eu tenho um Instagram que as pessoas... Eu sempre vejo lá as mensagens mesmo de quem não me segue. E tenho pelo blog telepadi.com.br, também tem uma página lá de Fale Conosco, que dá pra gente entrar em contato por lá. É isso aí. Gente, uma coisa vocês podem estar certos. Eu respeito muito a Cristina, porque eu já vi a Padilha em ação, né? A Padilha é uma mulher que fecha uma revista como a Chiques e Famosos semanalmente,
que é uma loucura, uma revista de, sei lá, quantas páginas tinha aquilo? Fecha uma revista com a sua... De 80 páginas, né? A 6 mãos com o seu par de mãos junto. Ok, ali, né? mas eu estava lá para isso também. Então, olha, aqui, você é uma baita de uma jornalista. Eu adoro você como pessoa, adoro você como profissional. Acho você de uma lisura, de uma compostura fantásticas. Muito obrigada, Décio. Não, você sabe que não é puxação de saco. Eu estou falando isso nem de todo temos coração. motivo pra Sempre isso. foi assim. Até quando a gente bebia uma depois do Certa fechamento, resposta. era assim. Né? Assim. Certa resposta. Então, gente... Eu queria te agradecer muitíssimo essa presença hoje, foi muito legal para mim, né? Para mim também. E, por favor, volte mais vezes para a gente relembrar mais um pouco. Para mim também, foi uma delícia. Eu adoro falar aqui com você. Foi muito legal. Sempre bom falar com quem entende do assunto, né? É um bate-bola, né? Então isso maravilhoso. Aí. Obrigado, Cristina Padiglione, obrigado a você que esteve conosco. E olha, segunda-feira tem mais. Tchau.